Hoje nós vamos discutir alguns assuntos fundamentais, entre eles as questões da mídia, um novo marco regulatório sobre a mídia brasileira, as novas regras, e vamos falar também sobre reforma política. A nossa convidada conhece muito desses assuntos, ela está participando de subcomissões e frentes parlamentares importantes na Câmara Federal. É a deputada federal Luísa Erundina, do PSB de São Paulo. Ela foi prefeita da capital paulista e ela, nesse momento, é presidente da subcomissão da Câmara que vai rever o marco regulatório sobre mídia brasileira, e ela também preside a frente parlamentar que vai discutir a reforma política com participação popular. Ela, inclusive, faz questão de falar esse assunto. Grande prazer tê-la aqui conosco, deputada. Inicialmente, já produziram 2 documentos sobre o marco regulatório após vários debates? Olha, eu quero cumprimentar os telespectadores, agradeço a oportunidade de estar trazendo ao conhecimento do público um tema que nos interessa muito, que tome conta das ruas. Sim. Senão a gente não tem força política para garantir aquilo que a gente persegue. Sim. Que primeiro é uma revisão do marco legal, que disciplina o funcionamento da mídia no Brasil. Está superada, ultrapassada. Sim. Basta lembrar, que o Código Brasileiro é de 1962. Sim. A Constituição de 88 avançou muito, Sim. no capítulo sobre as comunicações sociais, só que até hoje muitos desses dispositivos constitucionais não chegaram a ser regulamentados. Sim. E além disso, nós temos que exigir do governo a convocação de uma conferência nacional para definir a política nacional de comunicação. Todas as outras políticas de governo já fizeram conferências, às vezes alguma, por exemplo, da saúde já fez mais de 10 conferências. O mesmo vale para a assistência social, para a mulher, para o negro, para a cultura, para a educação, direitos humanos. E nunca o Brasil realizou uma conferência para tratar de uma questão estratégica, Sim. que é a política de mídia no Brasil. Então são essas questões que estão nos envolvendo e que estamos investindo nosso tempo, nossa energia, nos dedicando exatamente junto com a sociedade, além do Congresso, para ver se a gente consegue realmente dar uma resposta à expectativa da sociedade. Aliás, a senhora veio a Belo Horizonte a convite de uma série de entidades. A senhora veio para debates na Assembleia Legislativa a convite do Sindicato dos Jornalistas, do Conselho Regional de Psicologia, enfim, de uma série de entidades, do grupo de jornalistas e militantes de várias áreas que discute exatamente essa questão da conferência. E, deputada, quais os pontos que a senhora acha que seriam principais na agenda dessa Conferência Nacional de Comunicação? Primeiro, a discussão do marco legal, que embora o Congresso esteja fazendo propostas, indicações, são questões que dependem não só do Congresso, dependem também do Poder Executivo e dependem também da sociedade. Sim. Por exemplo, a questão do controle social sobre a mídia. Sim. A questão de ter uma programação plural, descentralizada, porque a cultura regional, Sim. e a cultura brasileira, que é muito diversa, ela seja contemplada na programação e no conteúdo dos programas que são veiculados pela mídia eletrônica, seja rádio, seja TV, e isso precisa ser enfrentado por um fórum mais representativo. Como é que seria o sistema de concessões de canais, na opinião da senhora, principalmente havendo a Conferência Nacional de Mídia? Então, nós já estamos no âmbito da própria subcomissão, revendo os critérios, procedimentos Sim. de outorga e de renovação de outorga. A própria licitação, eu acho que nós entendemos que a concorrência se dá com base apenas na oferta econômico-financeira de quem pretenda um determinado canal. Sim. Nós achamos insuficiente. Você tem que, por exemplo, cotejar o preço Sim. com o que se propõe como programa, como Sim. conteúdo, como produção. Sim. Também. Será que vai envolver a produção independente? Será que a regionalização vai estar garantida? Como é que vai ser tratada a questão da propriedade? Sim. Então nós queremos melhorar os critérios para tornar as concessões e as outorgas mais justas, mais democráticas, mais transparentes. Precisamos criar, por exemplo, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, nós já propusemos e já sendo implantado um sistema online para que os interessados acompanhem
né, a tramitação dos processos do Sim. governo, no Ministério das Comunicações, na Casa Civil, né, e também junto ao Congresso. Quer dizer, temos que tornar esses procedimentos, essas regras, mais democráticas, mais transparentes e realmente que corresponda ao que deve ser um serviço público e concedido, né, à sociedade, ou grupos, pessoas da sociedade, e que precisa ser democratizado. Precisa mais gente participando desse sistema e concorrendo em igualdade de condições nas concorrências e licitações que são lançadas no mercado. Aliás, a programação regional está prevista lá na Constituição de 88, naquele capítulo da comunicação, mas ainda não foi tem um projeto de colocado lei, em ação. tem um projeto de lei da deputada Jandira Fegali, quando deputada, hoje ela não é mais deputada. Sim. Foi aprovada no Congresso, na Câmara, e se encontra há muitos anos lá no Senado. É uma questão elementar, que é você garantir que os canais que têm uma concessão pública, né, contemplem na sua programação, né, os fatos, a realidade regional, Sim. que é muito diversa nesse país, né? Então essa, por exemplo, é uma das questões que vamos ter que enfrentar. O controle social, por exemplo, nós temos o Conselho de Comunicação Social, que foi criado 11 anos depois da promulgação da Constituição Federal, Sim. que já previa Sim. a criação desse mecanismo. Eu participei dessas discussões, eu fui presidente do Sindicato de Jornalistas, e me parece que nesse segundo mandato do Conselho o funcionamento é muito frágil. Primeiro, ele não tem o caráter que era previsto na Constituição. Sim. Ele teria que ter caráter deliberativo. Sim. E ser muito mais efetivo. Sim. Do que é. Ele se tornou um conselho, né, consultivo do Congresso, não só do Congresso, é sobretudo do Senado. Sim. A eleição e constituição de direções depende da mesa diretora do Senado. Sim. E atualmente, há quase 2 anos, está caduca a direção do Conselho. Sim. Portanto, não é um conselho que de fato consegue, né, esse papel de controle da sociedade sobre o patrimônio público, o serviço público. Claro. Então nós temos inclusive que tratar disso numa conferência. Sim. Quais são os mecanismos eficazes, né, capazes de dar conta do controle da sociedade sobre um bem público, né, sobre um patrimônio público, que são os meios de comunicação social. E como se conseguir chegar à realização da Conferência Nacional? Isso depende de convocação de quem, como é que é esse processo? Nós estamos, essas entidades todas, são mais de 70 entidades nacionais, das mais diferentes áreas de atividade profissional, das organizações dos trabalhadores, dos movimentos sociais populares, que batalham no sentido de discutir o tema e de conseguir que o presidente da República convoque essa conferência. Sim. Porque para ela ter, de fato, força de se traduzir depois numa política pública, um programa, um plano nacional de comunicação social no país, precisa ser uma convocação, né, pelo presidente da República, que deve constituir depois disso um grupo de trabalho para preparar a conferência. Ela tem que ser precedida de conferências estaduais, para que de fato ela represente a diversidade nacional, os diferentes atores que devem intervir nesse debate, e depois, em sucessivos momentos, essa conferência ser a esfera soberana e representativa e democrática, para que essa questão esteja permanentemente sendo retomada e sendo atualizada frente à revolução da tecnologia que impacta a mídia eletrônica, a mídia televisiva, a mídia de radiodifusão, que agora tem o problema da convergência tecnológica, com telefonia, né, com internet, com tantos outros veículos e meios de comunicação de massa.